Pai, Senhor, meu irmão, você sabe porque você não está sozinho, porque você tem Deus na sua vida. Quero nesse momento louvar a Deus pela sua vida e continuar rogando as suas orações. Sempre que você orar, ore pelo irmão Miguel. E eu aqui diariamente orando sempre por você, para Deus abençoar a tua vida física, vida financeira e vida espiritual. Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade. Talvez a pessoa rica, não tenha necessidade financeiramente, mas tem necessidade de Deus, de um dom espiritual, de uma salvação e por aí afora. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo 26, versículo 53. Diz assim: ou pensas tu que não poderia agora eu orar ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Esse texto aqui ele é muito forte e muito importante. Jesus está ali numa noite, quinta-feira, já entrando na madrugada de sexta-feira. Ele ia ser crucificado na sexta. E agora Jesus está no jardim do Getsêmani, ali está com ele. Pedro, Tiago e João estão ali com ele. E agora chega o nosso amigo Judas. E ele vai dar um sinal a quem o beijar, a esse prendeio. E assim ele chegou ali e disse: saúdo-te, Rabi, e beijou a Jesus. E após beijar Jesus, Jesus disse: amigo, aqui vieste? A Bíblia diz que os soldados pegaram, manietaram Jesus. E quando manietaram Jesus, Jesus todos os dias não estava convosco no templo ensinando, e vós sais a mim, como quem vem prender o salteador com espadas e varapaus. A Bíblia diz que um dos discípulos ali, na narrativa de Lucas, ele especifica um nome. Nosso irmão Pedro puxou pela espada e cortou ele um soldado. Aqui em Mateus não diz o nome do soldado, mas lá em Lucas diz: soldado chamado Mal cortou a orelha dele. E Jesus disse: embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou não sabias tu que se rogasse ao meu Pai agora, ele enviaria 12 legiões de anjos a meu favor? Uma legião para o Império Romano, quando eles conseguiam montar um exército com 6.000 soldados, então chamava-se de legião, 6.000 soldados. Jesus falou aqui de 12, multiplica por 6, dá em torno de 72 mil anjos. Você imagina assim o estádio do Maracanã lotado, né? Mais ou menos isso aí. Foram o que Jesus falou aqui. Vou falar para você sobre a importância dos anjos. Eles são muito importantes. Quando nós vemos ali, se estudar sobre os seres espirituais, a Bíblia diz que eles são seres espirituais mais elevados que a criatura humana. Eles têm um poder que você e eu não imaginamos. E talvez você diga: mas eu posso conversar com o anjo? Não. Porque o ouvido dos anjos está endereçado a Deus. Eles olham para Deus, eles ouvem a voz de Deus e obedecem. Quando Deus manda em uma tarefa, eles cumprem na risca. Os anjos merecem adoração? Com certeza que não. A gente vê lá em Apocalipse, quando o nosso irmão João estava ali na ilha de Pátio, exilado ali, por causa do Evangelho, do testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o anjo chegou ali, falou com ele prostrou-se aos pés do anjo para adorar. O anjo disse a João: não faça isso. Eu sou conservo teu e dos profetas. Adora a Deus. Então só quem merece a nossa adoração é Deus. Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. É interessante que nós temos, estudando a Bíblia ao longo desses anos, descobrimos que são 7 categorias de anjos, né? Até fiz uma colinha aqui para não errar. A primeira categoria chama-se os querubins ungidos. Isso é o mais alto escalão. Nós imagina assim o presidente da República, né? E tem os primeiros ministros do escalão do governo federal ali. Então os anjos querubins ungidos é o mais alto escalão. Eles estão lá junto da presença de Deus. Estão ali sempre, querubins ungidos. A gente vê uma importância desse querubim ungido, a grande responsabilidade que eles têm, porque quando a pessoa de Adão
ele foi expulso do jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus colocou um anjo na porta do jardim para que o nosso irmão Adão não retornasse para lá. E o anjo continua guardando ali. E a Bíblia fala que foi um querubim, mais alto escalão, querubim ungido. Jesus foi chefe dessa mais alta categoria de anjo. Se você vê lá no livro também de Ezequiel, no capítulo 28 também, o nosso inimigo número 1, o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, ele pertencia também a esse mais alto escalão, que era os querubins ungidos. Nós temos o segundo grupo, a segunda classe de anjos, que são os querubins de glória. Os querubins de glória você vai ver quando o Senhor orientou a Moisés que fizesse aquela arca, a arca da aliança, que essa arca ela estaria no tabernáculo, um tabernáculo móvel. E essa arca até hoje a gente não sabe o destino dela, né? A última referência que encontramos sobre essa arca é no livro de Jeremias, mas não sabemos o paradeiro dessa arca até hoje. A arca ela simbolizava a presença de Deus. Então ali foi colocado 2 querubins naquela arca, que ali os querubins de glória, né? Um querubins com uma missão específica diferente dos querubins ungidos. Depois nós temos o terceiro grupo, chama-se os anjos serafins. Anjos serafins conhecidos como os anjos cantores. Se você ler lá no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1 ao 3, diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafim voava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Mas o mais importante ali, além dessas coisas maravilhosas, a Bíblia diz que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses são os anjos serafins. A missão deles é louvar a Deus. Se nós formos aqui para Apocalipse, eu até vou ler uma referência aqui em Apocalipse, capítulo de número 7, o versículo 11, o versículo 12 diz assim: E todos os anjos estavam ao redor do trono. São esses anjos aqui, ao redor do trono e dos anciões. Os 4 animais prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Isso aqui o nosso irmão João viu ali, e ele disse que era milhões e milhões, milhares de milhares, que não se podia contar esses seres angelicais. Então são os anjos serafins, os anjos cantores. A gente lê lá no livro do Evangelho de Lucas, né, quando o anjo apareceu, um anjo primeiro, mensageiro, não especifica o nome dele. Ele disse: Eis que eu trago nova de grande alegria. Possivelmente este anjo não vem em seguida, esse anjo mensageiro anunciando aos pastores: Eis que eu trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Aqui na cidade de Davi nasceu hoje o Cristo, o Salvador. E a Bíblia diz que em seguida apareceu um exército de seres angelicais. Esses aqui agora são os anjos cantores, serafim. A princípio aparece um anjo mensageiro, dando a informação àqueles pastores de Belém, na cidade de Davi, mas em seguida aparece um exército de seres angelical, anjos, cantores. Esses são os anjos serafim. Hosana nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esses aqui já são os anjos serafins, do qual nós estamos vendo que essa é a terceira categoria de anjos. Nós temos a quarta categoria de anjos, que são os anjos guerreiros. Esses anjos guerreiros, nós temos como chefe dessa categoria de anjo guerreiro o nosso companheiro, o arcanjo Miguel. É o único arcanjo na Bíblia. Nós temos os livros apócrifos. Nos livros apócrifos aparecem outros arcanjos, mas nas 66 livros da Bíblia são reconhecidos no cânon sagrado, só aparece um arcanjo, que se chama o arcanjo Miguel, é o guardião de Israel. Esse aí é aquele que guerreia. Se você for lá para Apocalipse, você vai ver que Miguel e seus anjos
sai numa investida contra o dragão, a antiga serpente, o próprio Satanás. Então a gente vê que isso aqui é o arcanjo Miguel, é o chefe da categoria de anjos guerreiros. Isso aqui eles guerreiam no mundo espiritual, tá? É uma guerra cerrada. Eu e você a gente não vê, mas é muito importante a gente saber que existe um mundo espiritual. Nós estamos agora aqui na cidade de Porto Alegre e nós temos aqui uma igreja aqui da São Jorge. Eu tive um movimento muito grande durante toda esta semana ali. Quem é o homem de Deus, uma mulher de Deus que vive na presença de Deus, a gente sente o impacto das trevas com a luz. Então é um mundo, há uma guerra nesse mundo espiritual aí, olha. Durante toda esta semana, a gente está na presença de Deus, mas a gente vem sentindo o choque, o impacto das trevas com a luz. Agora você já imaginou no mundo espiritual que os meus olhos não vê e os seus olhos não vê? Ainda hoje na Escola Bíblica Dominical, eu estava ministrando lá e o irmão falando de uma guerra que ele está enfrentando. Eu quero chamar a sua atenção, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, não se distraia, não saia da trincheira, continue orando, buscando a presença de Deus, consagrando a sua vida, jejuando, porque a gente vê numa igreja, digamos, com 100 membros, às vezes tem 5, 6 irmãos que são irmãos de oração, que são irmãs de oração. Eu não consigo entender porque como é que uma pessoa consegue ficar na igreja sem orar, sem ler a Bíblia. Talvez você diga, irmão Miguel, mas você não conhece a comunhão de alguém. Mas você conhece uma pessoa quando ela ora, é um homem de oração, mulher de oração, quando ele pega o microfone para fazer uma oração ali, você já sabe se este homem é um homem de oração, se esta mulher é uma mulher de oração. Porque você sente o pregador quando prega ali, você sabe se aquele pregador é de oração ou não, da forma como ele prega. Alguns têm uma eloquência muito boa, porém sem unção, outros têm um conhecimento ilibado. Mas você vê que os sermões dele são sermões que não vêm com aquela unção daquela pessoa que ora. Então, esse mundo espiritual, esta guerra, ela é cerrada, é 24 horas. Eu levanto de manhã, escovo meu dente, passo o dia, vou trabalhar, retorno de noite, vou na igreja, e quando eu retorno da igreja eu vou dormir, mas os infernos continuam numa guerra cerrada. E temos esse ser angelical, do qual Miguel é o chefe dessa categoria, que vive nessa guerra. Se você analisar a igreja que você congrega, você vai ver. Quando o pastor faz uma convocação para uma vigília, são poucas as pessoas que estão ali. E hoje estamos aqui no Sul, por exemplo, eu fui em algumas vigílias e parei de ir, porque as vigílias é só louvorzão. Eu vou numa vigília para orar, para buscar a presença de Deus em oração, ouvir uma pregação, mas as nossas vigílias aqui do Sul, muito diferente do Norte. Isso não é uma crítica, mas é uma colocação. As pessoas vão ali, vigília que eu me criei participando de vigília, é oração, é consagração. Nós temos um preço a pagar. Então nós estamos vendo aqui esses anjos guerreiros, do qual Miguel faz parte dessa categoria de anjo, é uma guerra cerrada. E a igreja também aqui, eu e você precisamos investir na oração, no jejum. Porque eu sempre digo que o poder maior, ele não está na mão da Brigada Militar. Aqui no estado Sul, a Polícia Militar chama-se Brigada. O poder maior não está na mão da Brigada, não está na mão da Polícia Federal, não está na mão da Polícia Civil. O poder maior está na mão da igreja, que é a oração. Porque o diabo, quando ele projeta algo contra essas drogas que a gente vê por aí, crack, heroína e tantos outros tipos de drogas surgindo, isso não é projetado aqui na terra, não. Isso é projetado no inferno. O diabo reúne os demônios que agem só nessa área aí e projeta essa investida pesada para trazer. Quando essa droga surge aqui, ela foi projetada no inferno. Então só a igreja ela tem o poder, através da oração, de neutralizar essa força das trevas. Porque a criminalidade aumenta. Porque eu, como cristão, não estou orando como deveria orar. Porque os assaltos aumentam, porque aumenta o tráfico de droga, porque eu, como servo de Deus, não tenho me colocado na posição que eu deveria me colocar. Uma vida de oração, consagração, para que os demônios recuem, para que os demônios possam bater em retirada. Nós precisamos fazer isso. Você, meu irmão, homem de Deus, você, mulher de Deus, não sai da trincheira. Tira um momento de oração para conversar com Deus diariamente. Estamos vendo aqui sobre os anjos que são chamados de anjos guerreiros, a quarta categoria de anjos,
Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.